Olá a todos, eu sou o Nathan e junto com o Guilherme e com o Daniel, a gente vai apresentar uma análise e um resumo do artigo Método de monitoramento orientado ao processo para usinagem, baseado em Digital Twin via realidade aumentada. Fazendo uma breve introdução, então, devido à crescente competição por mercado, o ciclo de renovação de produtos manufaturados é cada vez menor. E isso não só para os consumidores, tanto para as empresas também. E isso acaba acrescentando um uso da indústria de manufatura muito grande, que acaba necessitando de aprimoramento para redução de custos e garantia de segurança dos operadores. Dessa busca de redução de custos, então, a indústria se deparou com o Digital Twin, ou gêmeo digital. Mas afinal, o que seria isso, né? O gêmeo digital é basicamente uma cópia virtual da sua peça física, e ali tem todo o histórico de tudo que já aconteceu na peça, o modelo de CAD para ter uma precisão exata do modelo, e a partir disso você pode fazer na área virtual simulações, acompanhar o processo de usinagem em tempo real e fazer predições sobre o resultado final da peça e se está saindo de acordo com o esperado. Aqui nós temos um vídeo então de uma simulação da Expert. É uma cópia virtual de uma máquina física. E então as simulações estão rodando fazendo a simulação de uma usinagem de peça. E isso é perfeito para checar com clientes o resultado final da peça, algumas falhas que pode encontrar no caminho, o método de usinagem está sendo otimizado ao máximo ou não, ou se tem um caminho mais rápido. Mas o gêmeo digital pode ser usado para várias áreas, não necessariamente só para manufatura. Por exemplo, ela pode ser usada para o marketing ao fazer a simulação de um cliente a partir das decisões que ele tomou ao navegar por um site, por exemplo. Em relação a pesquisas em usinagem usando o gêmeo digital, há muitos estudos sobre as ferramentas, porém poucos sobre os produtos, o que quer dizer que facilita a simulação das máquinas, porém não necessariamente das peças. Os estudos sobre monitoramento carecem de um método efetivo de apresentar os dados adquiridos. Na visão do autor, então, ele crê que poderia ter um pouquinho mais de interação entre máquina e usuário, ou sistema e usuário, para ser mais exato. E as aplicações industriais que são utilizadas atualmente, que utilizam realidade aumentada, apenas apresentam dados. Mais uma vez, na visão do autor, ele acha que necessita um pouquinho mais de interação, que é necessário controlar as simulações, os dados utilizados e a abordagem utilizada. Os autores então propuseram uma estrutura de monitoramento de processos baseado no gêmeo digital, ou Digital Twin, via realidade aumentada. E ele separou a manufatura em 3 estágios. Um mais antigo e mais tradicional, que é a manufatura tradicional, no lado esquerdo aqui da imagem, onde o humano simplesmente interage diretamente no sistema físico. O que é mais atual agora é o Smart Manufacturing, que é o humano interagindo com o sistema físico e com o sistema digital, em que o sistema digital e o sistema físico são separados um do outro. O sistema digital faz as simulações e medições e tira suas próprias conclusões e mostra para o humano. E os autores sugerem então o Intelligent Manufacturing, ou manufatura inteligente, que é basicamente o sistema físico e o digital são interligados. Então, o que acontece no sistema físico acontece no digital, e vice-versa também, dependendo da situação. E isso tudo é mostrado para o operador através de realidade virtual. Os métodos utilizados para a implementação da realidade aumentada estão divididos em 3 partes: na construção, na fusão de um objeto físico e gêmeo digital modelo, e a atualização das informações no processo de usinagem. Na parte da construção, inicialmente,
ocorre a interpretação bruta de dados por diferentes tipos de sensores. E com isso é aplicado um tratamento nesses dados, e como limpeza, agrupamento, e com isso é possível gerar uma visão sistêmica, com os dados tudo organizado em um banco de informações. E com isso os trabalhadores eles podem selecionar dados de monitoramento e por meio de gestos e pelo controle de voz. Mas para isso o modelo de gêmeo digital precisa de precisa ter todos os parâmetros dos produtos. E para isso se usa o modelo digital duplo mímico, chamado por DTMM. Existem também vários dados sobre o processo do produto, como o estado, alteração de ambiente, e com isso dá para identificar as mudanças morfológicas e físicas. O sistema gêmeo digital ele também precisa processar e exibir para a realidade aumentada. E com isso é aplicado um algoritmo para filtrar e recomendar tipos de exibições. E com isso o usuário pode selecionar de acordo com a necessidade, dando um resultado de visualizações fixas e visualizações selecionadas pelo usuário. Na fusão de objeto físico e gêmeo digital modelo, utilizado o método de rastreamento de registro dinâmico, no qual o sistema captura a posição do produto através do óculos de realidade aumentada, obtendo uma matriz de transformação do modelo. As informações de texto sobre o produto, como status, resultados, precisam ser parcialmente anexadas a esse modelo com base em perspectiva humana. Nesse método, tem duas etapas. Tem a fase offline e a fase online. Na fase offline, são geradas amostras de imagens multiprocessos e de multivisualização do produto pelo gêmeo digital, como direção do gradiente e a posição da câmera das amostras, que são calculados e salvos como modelos correspondentes. Na fase online, o gradiente é calculado em tempo real, de acordo com o que é recebido pela câmera. No rastreamento, os dados são gerados pelos acelerômetro, magnetômetro e giroscópio, e são fundidos para estimar a altitude do equipamento, assim evitando os problemas como a perda de visão, do campo de visão. Só que existem muitos problemas devido ao acúmulo de erros, e é necessário utilizar uma janela deslizante, que é um algoritmo adicional para calcular e estimar. Na atualização das informações do processo de usinagem, essa parte do processo corre basicamente de forma simultânea. Então, os operadores eles podem melhorar o espaço físico através do próprio sistema.
próprio sistema mostra as informações e recomenda uma ação ou ações para o operador. E o operador, analisando essas situações, ele pode definir o que vai ser utilizado. E com isso pode ocorrer melhorias no sistema, ou seja, o sistema já vai ficar gravado aquela situação e que futuramente ele ainda pode recomendar algo melhor do que aquela. E essas instruções pode ser por meio de voz ou por gestos ou de outras maneiras também. E com isso o sistema está equipado com monitoramento e controle, e assim o sistema vai sendo sempre melhorado e atualizado. Olá, eu sou o Guilherme e seguindo agora a nossa apresentação, eu vou apresentar o estudo de caso demonstrado nesse artigo, no qual eles usam para validar esse modelo. O estudo de caso foi usinado uma peça chamada mesa transportadora. Essa mesa transportadora é a peça que está demonstrada na figura 1. À esquerda temos um modelo real dela e à direita temos um modelo 3D. Próximo slide. As informações do processo de usinagem são principalmente coletadas a partir da ferramenta da máquina, usando o próprio código que a máquina usa para fazer a usinagem da peça, e dos sensores dela, quando ela para, quando ela continua, quando ela sobe, esses sensores assim, dos eixos da máquina. O sistema nosso precisa extrair e analisar os dados relevantes correspondentes ao método que esse artigo demonstra, para assim poder transformar eles em imagem em realidade aumentada. Bom, essa mesa transportadora foi usada porque ao usinar ela, nota-se que ela ocasiona um desgaste rápido da ferramenta devido a seu baixo ponto de fusão, tornando difícil garantir a qualidade da superfície. Portanto, coletando as informações geométricas e as informações dessa peça, ela é uma boa peça para ser utilizada como modelo para treinar essas nossas equações e o modelo em si, para testar se funciona ou não. O nosso modelo ele realiza o monitoramento do estado da superfície da usinagem. Como eu falei no slide anterior, a nossa peça não tem uma superfície muito boa, então ele faz esse monitoramento para ver se a usinagem dessa superfície está sendo boa, está indo conforme as especificações. A tecnologia aplicada no processo de usinagem mostra algumas visualizações das lentes holográficas durante a usinagem. Então, tipo, a pessoa fica com óculos de realidade aumentada e o computador manda os dados, as imagens para essas lentes, e essas lentes que transformam a imagem que está recebendo em um holograma 3D. A realidade aumentada pode ver os dados do GM virtual no ambiente de fabricação direto, através desses hologramas. Então, a peça real está sendo usinada dentro da máquina, mas o operador está vendo essa mesma imagem na frente dos seus olhos, através dessas lentes holográficas. Existem algumas limitações para o método de usinagem. Em primeiro lugar,
é quando tem pesquisas anteriores que são relevantes na máquina-ferramenta, só que não pode ser comparados com a situação de processamento em tempo real. Em segundo lugar, é quando tem dados existentes sobre produto, mas não houve nenhuma análise. Então, não é possível fornecer recomendações de decisões relevantes para o operador. No geral, o sistema ele pode integrar o processamento humano e no local e realiza a transmissão de dados em tempo real e auxilia as pessoas no controle em tempo real também. Eles, nesse artigo também, eles fizeram um comparativo que mostra os 3 métodos, onde o método de monitoramento gêmeo digital via realidade aumentada é superior aos outros. Bom, o que foi concluído desse artigo, desse paper, é as informações como texto, imagem e o modelo 3D gerado pelo computador é aplicado ao mundo real após a simulação. Assim, dois tipos de informação se complementam para perceber o aprimoramento da usinagem. Então, eu tenho tanto toda a minha modelagem clássica da peça, usando a modelagem 3D feita no software, quanto todos os parâmetros dados pela máquina, quanto agora essa tecnologia empregada que o operador está vendo a imagem em 3D, o seu gêmeo pronto já, o seu gêmeo digital pronto, para assim poder avaliar e aprimorar a usinagem. Assim podendo ter, aplicando algum controle antes que a peça seja realmente usinada na vida real. É uma função que está para ser implementada agora no futuro, na pesquisa, é controlar a máquina-ferramenta por realidade aumentada, para alcançar a integração mais profunda entre humano e equipamento. Assim como eu disse, o operador poder interferir antes que a peça seja usinada. Se ele vê que alguma coisa não está como ele queria, ele vai poder interferir em tempo real e poder, por exemplo, fazer a máquina passar usinando em certo ponto novamente para melhorar assim a superfície de usinagem. Para a análise crítica do artigo, nós temos alguns pontos positivos e negativos para serem destacados. O primeiro ponto positivo é o modo que foi escrito o artigo. Tem vários esquemáticos ilustrando as interações entre operador, sistema físico e sistema virtual, que facilita na compreensão do artigo. Porém, como os próprios autores disseram em suas conclusões, que as tecnologias ainda estão em estados iniciais, por exemplo, na identificação de interferência humana, mas não só isso, como na realidade aumentada ainda precisa de melhorias na parte de rastreamento de objetos, de estar em sincronia com o que o olho humano vê. A compensação de erros, o mecanismo de compensação e o método de predição de qualidade ainda não é suficiente, precisam de avanços. E o controle da simulação por gestos de voz é uma faca de dois gumes, eu diria, porque principalmente a parte de voz, ela tem uma resposta muito lenta, geralmente, para a simulação. E isso pode acabar levando mais tempo para o operador conseguir fazer as simulações do jeito que ele deseja. Não só isso, mas como simulações por gesto, o controle por gestos e por voz é muito passível de interferência. Então é necessário que o operador esteja isolado em algum local, sem barulho, sem pessoas passando na frente, para garantir o funcionamento correto do atuador. Já usando como base o artigo abaixo, que faz uma avaliação de uma cópia digital de uma máquina para usinagem, ele aponta vários benefícios no uso do Digital Twin, independente ou não do uso de realidade aumentada.
Por exemplo, uma redução de 10% no tempo de configuração da máquina, uma redução de 5 a 10% no custos de ferramentas para a máquina e um aumento de 4% no tempo que a máquina fica ligada. Ou seja, a máquina fica mais tempo fazendo peças e mais peças por vez, né? Porque o processo é mais rápido. E é isso da nossa apresentação. Nós deixamos as referências bibliográficas aqui embaixo. E a gente agradece pela atenção.